Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre desencorajamento ou desânimo, com a ajuda de Luciano Subirá. Esse é o assunto de hoje. Algo muito comum e que pode afetar a qualquer um de nós. Quem não passou por uma situação dessas de desânimo, desencorajamento em alguma fase da vida? Entretanto, eu vou citar algumas situações que nós não vamos aprofundar. Uma delas, eu acho que todos sabem disso, né? Que o homem tem uma caixinha do nada no seu cérebro. Sim, todo homem possui uma caixinha do nada, diferentemente da mulher, cujo cérebro não para de pensar, né? Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se o homem fica com um controle de TV, na frente da TV e vai mudando os canais, um por um, com olhar fixo, e a esposa chega e pergunta: o que você está fazendo? Ele fala: nada. Então deduz-se então que ele está na caixinha do nada. Também o homem possui uma caverna, diferentemente da mulher. Nessa caverna ele se refugia quando não quer conversar, quando quer ficar só e quando está apreensivo. Geralmente não dura muito tempo e é melhor deixá-lo ficar lá e deixá-lo sair por si mesmo. Não interfira. Também não vamos falar do extremo da depressão, que é uma doença orgânica, com deficiência de neurotransmissores e que necessita de tratamento médico com antidepressivos e psicológico com terapia comportamental. Não vamos entrar também nessa seara. O que vamos abordar é o desânimo ou desencorajamento prolongado, tido mais como uma opção da pessoa em enfrentar ou não confrontar os seus problemas. A Bíblia pode nos ajudar. Nós vamos contar com o auxílio de 3 personagens da Bíblia: Jó, Elias e Davi. Jó 4, de 3 a 5, diz que: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Está dizendo aqui de Jó. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Sobre Jó. Então, esse é um momento difícil na vida de Jó. Ele tem 3 amigos que ficam com ele, ficam sentados vários dias com ele, a maior parte do tempo em silêncio, com a intenção de ajudá-lo a passar por essa situação difícil que Jó estava passando. Ele sofreu perda de tudo que tinha, sofreu perda da sua família. Em alguns momentos, eles até falam a verdade e tocam no problema, mas em outros, de forma equivocada, acabam julgando Jó. Deus não gosta da forma como isto acontece e se desenrola. Um dos amigos de Jó, diz algumas palavras que são inquestionáveis. Começa destacando o nível de desânimo de Jó, o desencorajamento que ele estava experimentando. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não acontece somente quando tem um problema espiritual ou se a pessoa não está bem com Deus. Mesmo pessoas conectadas com o Senhor, com Deus, podem ter que lidar com o desânimo ou desencorajamento. Este é um assunto importante, pois o próprio Jesus disse em João 16:33: no mundo passais por aflições, por problemas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Isso é uma ordem do Senhor para nós. A maioria de nós não vai passar por isso se estivermos muito bem, tendo tudo do bom e do melhor. Mas quando os problemas surgem, é que isso vai ocorrer, vai acontecer. Então, não deixe as circunstâncias ao seu redor ditarem as suas reações. Jó sempre foi um encorajador, ensinou a muitos, fortaleceu mãos cansadas, suas palavras sustentavam os que tropeçavam, fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas e agora? Chegando a vez de Jó, quando há dificuldades, ele desanima. Não importa o seu passado, toda a teoria que tinha, mesmo que tenha funcionado com outras pessoas, quando chega a sua hora, as dificuldades aparecem e vem o desencorajamento. Jó, à semelhança de outros homens e mulheres da Bíblia, era gente normal, semelhante a você e a mim. Não é correto estar desanimado, nós sabemos disso. É por isso que nós tentamos ajudar os outros. É importante vencer o desencorajamento. Entretanto, quando chega a nossa vez,
Nem sempre sabemos lidar com esse assunto. Tiago 5, 17 a 18 diz assim: Elias, falar aqui agora sobre Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então Elias era um homem semelhante a você e a mim, e sujeito aos mesmos sentimentos. Era cheio de altos e baixos também. Uma hora fazia descer fogo do céu, viu uma nação inteira ficar de joelhos e gritar: só o Senhor é Deus. Viu um cenário de avivamento como poucos viram, mas depois corre para uma caverna e pede para morrer. Elias fugiu para essa caverna porque Jezabel, mulher do rei Acabe, era rei no norte de Israel, ameaçou matá-lo. Ele fugiu para se salvar, mas que inconsistência, né? Quando chega na caverna, estava fugindo para se salvar, ele pede para Deus a morte. Muitas vezes temos esse tipo de comportamento que nem a gente sabe o que quer. Nós também temos a inclinação para altos e baixos, mas precisamos aprender a lidar com estas situações. A atitude correta frente aos problemas faz toda a diferença. Ainda sobre Elias, 1 Reis 19, de 1 a 9. Acabe fez saber a Jezabel, que é a sua esposa, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos profetas. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, no sul, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, seu acompanhante de viagem. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Isso aqui é uma frase importante para entender a situação dele. Não sou melhor do que meus pais. Na continuação, depois de dormir, um anjo o alimenta por 2 vezes. Ele se alimenta, dorme, se alimenta, dorme e se levanta, né? E levantou-se e com a força daquela comida, daquela água, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna. O Senhor então lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? A razão do ódio mortal de Jezabel contra Elias era que 850 profetas que serviam aos falsos deuses foram executados por Elias. Todos eram protegidos por Jezabel. Elias diz: Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor que meus pais. Aí estão expectativas não realizadas. Muitas vezes isso é que nos derruba, expectativas elevadas que não são realizadas. Elias achava que estava só. Achava que os filhos de Israel que deixaram a aliança do Senhor, os rebeldes do norte, haviam matado os profetas do Senhor e procuravam também matar Elias. Quando Elias sai da caverna, alheio ao que estava acontecendo, ele não sabia de nada, o Senhor manda um forte vento que fendia rochas. Imagina a força desse vento que rachava as rochas. Manda um terremoto, depois fogo, e nenhum deles estava o Senhor. O Senhor estava num sopro tranquilo e suave, que perguntava novamente: que fazes aqui, Elias? Isso em 1 Reis 19, de 10 a 14. No versículo 18, Deus responde: conservei em Israel 7.000 profetas que não dobraram os joelhos ante deuses estranhos. Elias, você não está sozinho. O que podemos aprender com isto? O anjo de Deus acorda Elias, manda ele comer. O anjo acorda novamente, manda comer de novo. Isso porque ele iria caminhar 40 dias e 40 noites com aquela comida apenas. Ele tinha uma longa jornada. A sua crise não era ministerial. Ele estava tendo resultados, milagres foram feitos pelo Senhor, coisas sobrenaturais aconteceram, né? Fogo, terremoto, vento que fendia rochas. Não é verdade que desânimo, que desencorajamento vem apenas quando não temos nenhum tipo de realização. Ele estava tendo realizações.
E apesar de termos realizações, talvez um nível de anseio não satisfeito pode falar mais alto do que tudo que fizemos e tivemos. Então, quando temos momentos de desencorajamento, precisamos enxergar o quadro que estamos vivendo, que estamos passando. Elias não estava vivendo um momento de estresse físico. A crise dele não era a falta de unção, pois viu o fogo descer do céu. Não era a falta de fé. Corvos o alimentaram no deserto. Orou e Deus fechou os céus. Orou de novo e Deus abriu os céus para a chuva. Ele não teve fracassos. Então, qual era o problema de Elias? No versículo 4, ele resolve se desabafar. Eu não sou melhor do que meus pais. É um desabafo. O problema não era tanto Jezabel, a perseguição de Jezabel, mas expectativas frustradas. Ele se mediu e se sentiu inferior à geração de seus pais. Ele não conseguiu chegar aonde queria ter chegado. Provérbios 13:12 diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, a esperança que não é alcançada, que não chega nunca, faz adoecer o coração, entristece o coração. Então, alguma coisa que estamos esperando e não chega pode trazer um estrago emocional. Mas essa coisa que a gente espera deveria necessariamente estar sendo esperada? É o desejo de Deus para nós que isto que nós estamos esperando fosse realmente esperado? Há coisas que decidimos e que precisamos sem Deus ter qualquer participação nesta decisão. A gente decide por nós mesmos. Pode acontecer que as nossas expectativas falem mais alto do que tudo que Deus estiver ou esteja proporcionando nas nossas vidas naquele momento. As pessoas muitas vezes não têm a capacidade de se contentar com o que está alcançando, e acontecendo na sua vida. Quando a palavra fala sobre contentamento, não se limita apenas a coisas materiais. Romanos 12:16, Paulo fala: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei, seja transigente, aceite com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então trata sobre pessoas que querem coisas muito altas, expectativas muito grandes, querem reconhecimento. Como perceber isso? Observando o nosso comportamento. Elias, quando sai, para em Beceba, no sul. Deixou o seu servo e foi isolar-se. Não se trata de um desânimo, um desencorajamento momentâneo, mas sim prolongado. Quando nos isolamos, torna-se sintomático que o nosso comportamento não anda bem. Aquele que se isola vai contra a verdadeira sabedoria. Está em busca somente do seu próprio desejo, da sua própria vontade. Pode haver momentos de isolamento com propósitos bem específicos e produtivos. Exemplo, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado. Foi lá para orar, jejuar e buscar a Deus. Então, aqui se trata de algo pontual, não é um estilo de vida. Muitas vezes, quando o estar com os outros não nos satisfaz, não está fazendo bem a nós, é um sinal de alerta. Algo no nosso coração merece atenção, merece o nosso cuidado. 1 Reis 19, 3 e 9, Elias entra na caverna, onde passa a noite. Há algumas cavernas emocionais onde você e eu entramos e também nos fechamos, como eu citei no início. É aquele momento onde não queremos ver gente, luz, nada, ninguém. Quem está lidando com expectativas frustradas que geram desânimo, geralmente carrega um próprio senso de justiça, uma justiça própria. Elias diz para Deus: mataram os teus profetas, só eu fiquei. Ele quer dizer o seguinte: se tem alguém que leva a tua obra a sério, que pode te honrar, esse sou eu. O Senhor tinha que estar me protegendo de uma maneira especial. Eu não deveria estar correndo de Jezabel por estar fazendo a tua vontade. O Senhor teria que estar me protegendo. Deus não discute com ele, mas fala que sobraram 7.000 profetas que não dobraram seus joelhos a Baal. Elias, não é só você. Você só enxerga a si mesmo porque se desconectou dos demais.
Este é o seu próprio senso de justiça. Só eu, só eu. Nós também somos assim. Não é só o que pensamos, mas o que gostaríamos de estar falando para Deus, de estar desabafando. Dizemos assim: parece que o Senhor não está lembrando do que prometeu para mim. Isso não é verdade. Elias está numa crise interior. Isto vem de um único lugar, das comparações que fazemos da nossa vida com os outros. Quando a gente se compara, a gente se sente inferior e torna as expectativas muito não alcançáveis, não alcançáveis. Nós temos essa inclinação de ficarmos achando, né, que nós somos iguais aos outros, queremos ser tratados iguais aos outros. O outro foi abençoado. Ao invés de nos alegrarmos, ficamos perguntando para Deus: e eu? O Senhor não vai me abençoar, não? Esta falta de entendimento de que Deus tem um plano pessoal, personalizado, um propósito para cada um de nós, gera essas confusões. Se nós, então, por outro lado, somos nós os abençoados, não ficamos nem um pouco preocupados com os outros. Não deveríamos chamar isso de inveja, mas sim o grau de amor que praticamos com os outros, um grau deficitário, deficiente. Precisamos nos preocupar não somente com as circunstâncias, mas principalmente com o que Deus fala conosco. Elias diz Deus para ele: se você não quer continuar, tudo bem, volta caminho do deserto que percorreu, vai até Damasco, na Síria, mais ao norte ainda, e unge 2 reis e o seu substituto, o profeta Eliseu. 1 Reis 19, 15 e 16. Até para desistir, a pessoa tem que ser responsável. Se você quer desistir de servir o Senhor, ache quem continue no seu lugar. O serviço para Deus precisa ser levado muito a sério. Elias não unge nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Ele vai direto para Eliseu. Quem ungiu os 2 reis foi Eliseu. Elias nunca fez isso. Essa atitude de Elias traz à tona o que está dentro do coração dele. O problema são as expectativas frustradas, elevadas. Ele não alcançou o que pretendia em relação à geração de seu pai. Se olharmos para dentro de nós, vamos perceber quanta coisa precisa ser resolvida. A nossa reação precisa ser de uma forma correta com relação a Deus. E como Deus age em nossas crises? Primeiro, precisamos entender por que Deus deixa a gente passar pelas crises. Só podemos sair das crises se tivermos uma reação correta para com Deus. Hebreus 5, 7 a 9 diz: Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna. Se Jesus, que é Deus, tinha aprendizado para tirar do sofrimento, imagina nós, cada um de nós. Nos achamos melhor que Jesus, pensando que não temos nada a aprender em meio a uma crise? As crises que muitas vezes passamos nos dão a sensação de um abandono de Deus. Deus me abandonou. Mas nada mais são do que um investimento, parte de um investimento, de um projeto de Deus nas nossas vidas, que resulta em crescimento e amadurecimento. Se pudéssemos escapar de qualquer tipo de crise, não vamos passar por nenhuma crise, seríamos péssimos exemplos, pois nossa capacidade de reagir às crises e de ajudar os outros estaria completamente comprometida. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus, que pode se compadecer de nossas fraquezas. Ele, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas e não pecou. Ele pode nos socorrer porque ele enfrentou exatamente o que estamos enfrentando e que enfrentamos. Deus permite que passemos por crises não só para o nosso crescimento, mas também para ajudar os outros. Termos conexão e compaixão. Não é muito melhor, não é muito mais produtivo ajudarmos as pessoas através de crises, de problemas que nós já passamos? Nós temos a experiência para passar. E como Deus age nas nossas crises? Ele não impede que a gente entre nas crises, e às vezes até estimula, dá corda.
Em nenhum momento Deus mandou Elias atravessar o deserto e entrar na caverna. Aquela decisão foi de Elias apenas. Pergunta a Deus: o que você está fazendo aqui? Eu só te sustentei nessa jornada porque eu não te abandono. Deus não nos abandona, mas a escolha de tudo isso foi sua, Elias. Muitas vezes estamos fugindo de Deus e achando que o estamos agradando. Na verdade, o que acontece é que Deus apenas não nos abandonou. Deus não nos abandona, mesmo não tendo participação nenhuma nesta decisão que tomamos. Sai da caverna, Elias. Deus está se recusando a falar com Elias na caverna. Não te abandonei, mas se quiser ouvir a minha voz e os desdobramentos do que vai acontecer com você, saia da caverna, saia do isolamento. Muitas vezes estamos vivendo as consequências das nossas decisões erradas, sem Deus, decisões bagunçadas. Então Deus diz: começa a arrumar esta confusão que você fez. Em 1 Reis 19, versículos 11 e 15, Deus manda Elias voltar pelo deserto, fazer o mesmo caminho, todo o caminho de volta. Elias estava lidando com Acabe e Jezabel. Acabe era o rei do norte de Israel. Judá e Benjamim se uniram e formaram o reino de Judá no sul de Israel. Todas as outras 10 tribos de Israel formaram o reino do norte. Quando a Bíblia fala que ele vai a Berseba, ele sai do norte e vai para o sul. Então Deus fala para Elias: volta pelo deserto e vai para a Síria, mais ao norte. Ou seja, toda esta caminhada pelo deserto foi à toa, foi desnecessária. Muitas vezes a gente passa por situações desnecessariamente, porque a gente decide por nós mesmos, sem a participação de Deus. Você é responsável por consertar o estrago que fez. Agora, há um detalhe muito importante. Embora Deus nos responsabilize pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, ele não nos abandona. Coisas sobrenaturais aconteceram naquela situação da saída da caverna, mas Deus não estava em nenhum deles. Deus estava num sussurro suave, num sopro. É assim que Deus fala conosco, através de um sopro. Nós precisamos prestar atenção, parar, ouvir e obedecer. Para lidarmos com esses dilemas emocionais, temos que nos fortalecer no Senhor. 1 Samuel 30 vai falar sobre Davi. Davi e seus homens, fugindo de Saul, que perseguia Davi, se aliaram aos filisteus, que eram inimigos de Saul. Os filisteus iam entrar em guerra contra Saul. Davi se dispõe a lutar junto com os filisteus contra Saul. Mas os filisteus não aceitam, porque temiam que Davi tivesse uma recaída e poderia se aliar a Saul contra eles. Tudo em Ziglag, que era a cidade onde Davi e seus homens viviam, fora destruído pelos amalequitas. Os familiares foram levados, os bens saqueados. Em 1 Samuel 34, por causa disso, Davi e seu povo ergueram a voz e choraram. Não foi um choro qualquer, choraram até não ter mais forças para chorar. Estavam numa crise, desconsolados. Mas no versículo 6, a palavra diz: Davi levou a culpa a ponto de quase ser apedrejado. Alguém tem que levar a culpa, não é isso mesmo? Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas que tinham desaparecido. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Então há um momento em que a nossa ficha precisa cair. Temos que reagir. É possível você encontrar ânimo no Senhor quando você decide ir atrás do Senhor. Davi fez 2 perguntas e Deus deu 3 respostas. Davi perguntou no versículo 7, devo perseguir esse bando dos amalequitas? Conseguirei alcançá-lo? Deus responde, persiga o bando, deu autorização, porque você certamente o alcançará. Falou que ia dar certo. E acrescentou uma resposta a mais, e libertará os prisioneiros, os cativos. Deus interveio. Deus se antecipa a Davi na 3ª resposta, apesar de acharmos que Deus possa ser a causa da desgraça, não vemos que ele pode ser, ao contrário, a solução para o problema. E muitas vezes não buscamos. Como Davi, quando decidimos reagir, quando decidimos lutar, vamos ver esse Deus que nos devolve o que perdemos por nossas escolhas erradas. Foi decisão de Davi querer lutar contra Saul.
e ter desprotegido a sua cidade dos amalequitas, contra os amalequitas. Arrumou um problema maior. Então, normalmente, quando não resolvemos um problema por nós mesmos, arrumamos outro maior. Mas agora Deus diz: Davi, agora que você colocou a sua cabeça no lugar, vamos resolver tudo, ativando a sua fé. A fé tem que estar presente. Você está num lugar onde você pode se fortalecer na presença do Senhor. Então, qual a diferença entre Davi e Elias? Com Davi, tudo voltou ao normal. Ele procurou o Senhor, se fortaleceu no Senhor, e o Senhor respondeu e agiu. Com Elias, não. Elias transferiu tudo para Eliseu, o seu sucessor. Ele encerra as coisas o mais rápido possível. Apesar de tudo isto, Deus arrebatou Elias com muita honra. Deus levou consigo Elias. Elias tinha muito crédito. Então, para Deus, quem nós somos é muito mais importante do que o que nós fazemos. Quem nós somos é mais importante do que o que nós fazemos. Deus te ama pelo que você é, independente do que você faz ou produz. Procuraram o corpo de Elias por 3 dias, à toa, em vão. Deus o tomou para si, o arrebatou. Deus não nos descarta. Deus é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Deus não nos abandona nunca. Deus sabe o que está fazendo. Paulo disse em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido. E você, sabe? Nos momentos de crise, nos momentos difíceis, não se baseie pelos seus sentimentos. Você vai errar. Mas se baseie pela revelação que Deus nos dá. Mas precisamos procurar o Senhor, procurar Deus. Todos vamos passar por momentos de desânimo, de desencorajamento. A pergunta é, o que vamos fazer com isso? Como vamos reagir? Se não lutarmos contra o desânimo prolongado, contra o desencorajamento, vamos nos sentir mal e, além disso, fazer mal para as pessoas que estão ao redor, ao nosso lado. Abandone a caverna, lute ao lado de Deus. Toda situação de desânimo, toda situação de desencorajamento prolongado pode te levar para situações piores, como depressão, ou mesmo como Elias, aí, tentar o suicídio. São situações extremas, pode acontecer. Nós precisamos tomar a decisão de lutar, tendo o apoio, tendo a intervenção de Deus a nosso favor. Espero que tenham gostado e que todos tenham uma excelente semana. Para quem ainda não se inscreveu no meu canal, aqui embaixo está escrito inscrever-se, que você possa se inscrever, ter acesso aos vídeos que já existem, aos que virão, e que o Senhor realmente nos proporcione uma abençoada semana.